partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores, iniciamos mais um jornalístico Clique Jornal aqui na Rádio CT, que a partir de agora cumpre o seu papel de levar informação, formação, entretenimento, música também, sempre com conteúdo diferenciado do veiculado na mídia secular. A proposta da direção de comunicação aqui do SINDI-CT é divulgar notícias de interesse da sociedade, mas com uma visão crítica a partir do olhar dos entrevistados. O programa de hoje vai trazer gente importante na política aqui do Vale do Paraíba. Júlia Martim da Cruz é uma das mais jovens presidentes do Partido dos Trabalhadores no Brasil. A Júlia Martim da Cruz, ela é a presidenta do PT da cidade de Taubaté. Mas conosco também, acompanhando a jornalista Ana Beatriz Tamura e o Ideon Ítalo Carvalho, ele também jornalista e militante da ala LGBT do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade de São José dos Campos. O que é que vamos debater? A questão da política, porque nas eleições, agora do dia 7 de outubro desse ano, mais de 140 milhões de brasileiros estarão aptos a votar. Nesse universo, um terço dos eleitores, pouco mais de 45 milhões de pessoas, é formado por jovens entre 16 e 33 anos de idade. Então, para entender melhor a cabeça da política da juventude, a cabeça política da juventude brasileira, a quais as suas demandas, de que maneira ela pode influenciar na corrida eleitoral, é que hoje um papo bem jovem com a presidenta do PT da cidade de Taubaté, a Ana Júlia. Só Júlia. É a Júlia, perdão, Ana Júlia, onde foi? É a Júlia Martim da Cruz. A Júlia do PT da cidade de Taubaté. Júlia, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente, seja pelo site, pelo Facebook. É um prazer estar aqui hoje, obrigada pelo espaço. Você é famosa, eu sempre ouvi falar de você, a Júlia do PT, aquela juventude toda. Nós temos aqui em São José um dos mais jovens também presidente, que é o André Diniz. Você, com a sua idade, diz que não é legal, não é elegante, mas politicamente correto, eu tenho que perguntar a sua idade, Júlia. Olha, não tão jovem assim, mas eu já estou com 29 anos, 29. Faço 30. Que saudade dos meus 40. O processo eleitoral. Eu imagino. Mas sim, porque eu carrego duas questões, né? Primeiro, como somos poucas presidentas mulheres no PT em todo o país, né? Se for fazer um comparativo. E mulheres jovens, somos num número ainda menor. Então, ocupar esse espaço é importante. Eu sou a primeira presidenta mulher do PT de Taubaté, em mais de 30 anos de fundação do partido na cidade. O partido nunca teve na presidência uma mulher, essa é a primeira vez. E assim também no Brasil, com a presidenta Gleice, que também é a primeira presidenta mulher do PT. Aliás, Gleice Lula da Silva. Sim. Vocês vão tomar o mesmo sentido da presidenta do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, de colocar no sobrenome o nome Lula? Olha, a ideia de somos todos Lula, ela é unânime. Estive em Curitiba no início da semana, pude conversar, acompanhar o acampamento do Lula Livre, pude dar bom dia para o presidente às 9 horas da manhã. A gente conseguiu reunir vários Lulas lá. Então, era interessante que esse clima de entender o que representa hoje o presidente, a ideia, o combate a esse estado de exceção, a luta pela democracia brasileira, isso tudo se resume a uma palavra que é Lula, e quem defende isso é, de alguma forma, um pouco de Lula também. O nome Lula hoje é mais do que nunca a esperança do povo brasileiro, e não pergunto apenas isso, a questão dos mais necessitados, até porque o presidente Lula foi presidente do pobre, do rico e do remediado também, e todo mundo no governo Lula se sobressaiu muito bem financeiramente.
ele é a saída hoje por esse país que gringolou? Primeiro, a gente precisa entender por que o país gringolou, né? Como que chegamos até essa situação. Tudo faz parte de um grande projeto de avanço de um determinado grupo na sociedade, que é um grupo muito pequeno, mas que detém boa parte dos recursos financeiros e das terras desse país. A classe dominante. A classe dominante, a classe capitalista, né? A elite brasileira. E se nós chegamos na situação que nós estamos hoje, o IBGE divulgou essa manhã já mais uma pesquisa dizendo que estamos com mais de quase 14 milhões de novo de pessoas desempregadas nesse país. Se nós chegamos nesse patamar que nós chegamos, não é por acaso. E para sair dele, a única alternativa é que a gente retome o poder popular, né? Para a direção desse governo brasileiro. Não existe um outro nome ou um outro partido hoje com capacidade eleitoral para ganhar a disputa no campo de esquerda. A gente sabe que hoje é o PT que carrega em si essa capacidade de fazer uma disputa com chance de vitória em outubro, e a gente sabe que é o Lula. E essa é a grande razão do Lula estar confinado, sequestrado em Curitiba. O presidente Lula é um preso político? Sem dúvida alguma. Isso já é um fato reconhecido por toda a comunidade internacional. Apenas a imprensa brasileira não notifica, não dá a notícia de Lula como um preso político, mas todos os grandes veículos de comunicação do mundo entendem que Lula é um preso político, entendem que o judiciário agiu motivado por questões políticas e entende que esse também é um golpe que passa muito pela imprensa. Eu, como jornalista, não posso me furtar a denunciar mais uma vez a prática da imprensa brasileira em apoiar, de novo, um golpe. Agora nós estamos vivendo um golpe que passa muito mais pelo judiciário, mas é um golpe de Estado e o Brasil está vivendo esse golpe. É importante todo mundo ter consciência desse processo. A população brasileira, ela tomou um boa noite Cinderela, quando o bandido aplica esse veneno na pessoa, a pessoa dorme, ele é roubado e tal. Você sente que a população brasileira está passando por esse boa noite Cinderela, que não está sentindo isso, está vendo acontecer tudo isso diante dos seus olhos, mas não tem reação para essa situação, Júlia? Eu costumo relativar, né, fazer uma análise da relação da reação popular de acordo com esse próprio índice de desemprego. Quando eles propositalmente levam o país a uma situação de desemprego como nós chegamos, você consegue controlar a população através do medo. Então hoje, se você se posiciona a favor do PT, do Lula ou da luta contra o golpe, e está desempregado, se você faz isso publicamente, boa parte do mercado de trabalho que pertence ao capital te rejeita. Se você já está empregado e ainda assim faz isso publicamente, você corre o risco de ser demitido e entrar para esse bolo de 14 milhões de desempregados. Eu não acho que a população brasileira está dormindo. Eu acho que os números que colocam o Lula à frente de todas as pesquisas e o PT com quase 20% da preferência do eleitorado brasileiro, muito, mas muito à frente do segundo colocado, que atinge lá 6, 7%, mostra que a população está muito consciente de que a gente vive, sim, um processo de golpe. Só que a reação popular, ela é sempre muito complicada quando o país volta para um processo de miséria, quando as mulheres voltam para um processo de desigualdade em constante avanço e quando a população volta a sentir fome e a não ter dinheiro para pagar a conta. Quer dizer, o resultado do que está apontado nas pesquisas não tem boa noite Cinderela, não. O povo está muito ativo. Se o povo tivesse calado, talvez eles não precisassem prender o Lula, porque conseguiriam, nas urnas, democraticamente, eleger qualquer que fosse outro candidato. Mas tanto eles sabem que a reação popular vem nas urnas e que a população quer sim eleger um governo mais à esquerda, um governo que lute e que trabalhe para a classe trabalhadora, que eles precisaram prender a liderança que carrega em si essa simbologia, né, e essa força de trabalho, para evitar que a população agisse democraticamente nas eleições. E agora não sabem o que fazer com ele. Agora não sabem o que fazer. Eles estão incomodadíssimos com o movimento. A gente, quando chega lá em Curitiba, a Polícia Militar de Curitiba olha para você com uma cara muito feia. Quando você fala que você vai no acampamento do Lula, então parece que eles vão te tacar uma pedra. E eles estão muito incomodados, porque são milhares de pessoas que passam por lá, são atos políticos acontecendo
todos os dias, num período grande do dia de manhã, de tarde, de noite. Então, eles não sabem como lidar com o que está acontecendo, que é a mobilização. Você imagina o que é largar o conforto da sua casa? Eu encontrei uma companheira lá que andou 800 quilômetros, estava lá há 14 dias, afastada da família, tomando banho em casas de vizinhos ali do lugar, dormindo no chão nos acampamentos que foram improvisados, comendo alimentos de doação que a população tem deixado lá, para dizer, eu vou ficar aqui com o presidente Lula. São milhares de pessoas nessa situação. Eles não esperavam prender tanta gente voluntariamente ou involuntariamente, porque com a prisão do presidente Lula, acabaram prendendo toda a população que está lá na Vila Cândida. Agora a gente ainda tem uma perspectiva, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. A justiça brasileira e o Moro, principalmente, ele age do jeito que ele quer, da forma como vai, e aí querem transferir a responsabilidade para o Estado de São Paulo. Tem um projeto de tentar transferir o próprio Lula para o Estado de São Paulo, o que, na minha avaliação, de um ponto de vista de mobilização popular, é ainda com maior facilidade de logística para conseguir fazer essa mobilização popular, mas eles estão muito perdidos nessa estratégia, até porque eles não esperavam que o PT fosse confirmar que o Lula continua sendo o nosso candidato à presidência da República. Cresceu mais ainda. Cresceu e vai continuar crescendo. Olha, conosco também você pode acompanhar aqui pela live da Rádio CT o jornalista Ideon Ítalo Carvalho. Ele é jornalista e militante do PT da ala LGBT. Ideon, boa tarde, Ideon. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que nos acompanham. É uma satisfação estar aqui. Muito obrigado pelo espaço mais uma vez. Que alegria. E quero antecipar aqui de um programa especial, até porque você é a voz do movimento LGBT aqui em São José dos Campos. Esse movimento é um movimento antigo ou aqui na cidade e hoje ele está aparelhado com o Partido dos Trabalhadores? Sim, com certeza. Pegando gancho em algumas das falas da Júlia, o movimento LGBT ele foi afetado 100% com toda essa situação que está acontecendo no país, que está acontecendo conosco, principalmente militantes do PT. Eu digo que é muito trágico o que está acontecendo, porque no governo PT nós recebemos o maior incentivo, nós recebemos os maiores investimentos para a ala LGBT, para atender todas as demandas, principalmente num programa chamado Rio Sem Homofobia, no Rio de Janeiro, onde é um programa de referência para todo o país. E com toda essa situação, com todo esse golpe, desde lá da época da Dilma, do impeachment, nós só fomos perdendo, nós não tivemos mais avanços. Então, para a gente, é uma lástima muito grande. Então, mais do que antes, nós estamos muito mais unidos. E como a Júlia disse, eles não derrubaram o Lula, a gente só cresceu muito mais, a gente só está ganhando mais espaço, tanto nas pesquisas, tanto nas ruas, tanto junto à sociedade. A gente consegue parar na rua, conversar com alguém que tem ideias diferentes, colocar dentro de bases, dentro do que foi feito, dentro do que está acontecendo hoje. Então a gente está ganhando muito mais espaço com tudo isso. Agora, a comunidade LGBT, ela sofre violência na política? Muito preconceito. E a gente está aqui para isso, Paulo. A gente está aqui para desconstruir esses paradigmas, esses preconceitos. Nós buscamos espaços na sociedade para debater ideias, para debater projetos que mostre que essa visão da sociedade mais conservadora, ela é totalmente retrógrada, ela é totalmente passada. Então, a gente busca, a gente luta, sim, por respeito, por espaço, e no PT a gente se encontra, a gente consegue se sentir confortável para buscar essas lutas. Acoplar a comunicação. Você acredita que depois de anos de passividade, de despolitização até, o meio LGBT, então, vem ganhando forma e força no cenário político, mesmo com os preconceitos? Muito pouco. Da visão
geral, nós estamos caminhando muito devagar. Eu creio que a própria comunidade LGBT, a própria classe LGBT, ela precisa se entender melhor. Nós mesmos dentro do movimento, nós precisamos ter um foco único para poder seguir esse caminho. Então, a gente precisa se organizar primeiro, não que não seja, nós estamos muito organizados. Tem crescido o movimento. Porém, mas muito devagar. Entender. Exatamente. Mas é assim tudo, na política, assim. Em todos os grupos são assim, não é, Júlia? Você não vê assim? Tudo. O movimento começa a acontecer, mas no meio, a própria esquerda em si, ela não se acerta às vezes, não é isso? É porque a esquerda, ela não está isenta de refletir dentro de si os complexos, as coisas complexas da própria sociedade capitalista. Então, quando a gente entra também para dentro das organizações de esquerda, que são avançadas, sim, em muitas pautas, mas elas ainda refletem o patriarcado, elas ainda refletem uma sociedade que costuma repelir os diferentes, né? A diferença como um todo. E acontece, sim, a gente também tem dificuldade de representatividade entre as mulheres, a gente tem dificuldade de representação política entre jovens, entre negros, entre a população LGBT. Então, todas as classes que, de alguma forma, os grupos que, de alguma forma, também são excluídos da sociedade, da representação política como um todo, na esquerda a gente também ainda precisa avançar. Estamos muito mais avançados do que se for fazer uma comparação com outros partidos, até dentro da própria esquerda internacional. O PT ele é muito avançado nesse assunto. Muito bem. A Ana Beatriz Tamora, ela é jornalista, e eu vou só te dar uma boa tarde agora para a gente passar para o próximo bloco, e no outro bloco eu quero te cumprimentar melhor, saber mais de você. Mas agora, Ana Beatriz Tamora, que é jornalista, é de Taubaté ou de São José dos Campos? Sou de São José dos Campos. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde aos ouvintes. Eu agradeço, inclusive, pelo espaço que vocês estão me proporcionando para dar as palavras. E eu queria pegar esse gancho, não sei se ainda dá tempo ainda de falar um pouquinho só. Claro. Sobre a questão que eu sou da colônia japonesa, acho que isso está claro, né, com o meu sobrenome. Claro. E me fez lembrar de uma atividade que eu participei em São Paulo, que é sobre a questão da ditadura, né? Porque, querendo ou não, recentemente eu vi muitos movimentos conservadores e é um público da colônia japonesa muito presente. E é engraçado, porque, querendo ou não, a colônia japonesa sofreu muita repressão quando eles vieram para cá, né, com relação Olha só. Isso que eu queria falar. Não sei se ainda dá tempo de falar. No próximo bloco a gente fala Ótimo. sobre essa questão. Perfeito. Do movimento LGBT, do movimento de esquerda, mas a comunidade japonesa sofreu muita repressão. Sim, com certeza. Porque eles eram os diferentes mesmo. Eles eram os diferentes quando eles chegaram aqui, que, querendo ou não, é uma cultura completamente diferente. Eu queria puxar esse gancho, mas aí a gente fala depois. Daqui a pouquinho, depois Ótimo. dos nossos institucionais, a fala com a jornalista Ana Beatriz Tamora, a presidenta do PT da cidade de Taubaté, a Júlia Martim da Cruz, e o Ideon Ítalo Carvalho. O Ideon, ele é também jornalista e é militante do Partido dos Trabalhadores na ala LGBT. Tem muito mais para conversar com o senhor e com a senhora. Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária, e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida, e vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente. E o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior.
O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. O programa de hoje falando de juventude, da juventude brasileira e o momento político. Esse momento político que começou em junho de 2013, em junho de 2013, por questões de 20 centavos no preço da passagem de ônibus, começou todo o movimento e a juventude mostrou o seu valor e a mudança desse país, que agora culmina numa eleição geral. Conosco, a Júlia Martins da Cruz, ela é a presidente do PT da cidade de Taubaté, o Ideon Ítalo Carvalho, ele que é jornalista. Também a Júlia é jornalista também, não é? A todos os participantes aqui, jornalistas. A Júlia Martins, jornalista, o Ideon Ítalo Carvalho, jornalista, e também a Ana Beatriz Tamura, é jornalista aqui de São José dos Campos e que é da comunidade nipônica brasileira, podemos falar. É esse o título, não é, Beatriz? A Associação Nipônica, a Associação Nipo-Brasileira, cada um fala de uma forma, mas é o mesmo sentido, mesmo significado. Agora, você é o quê? Neta ou filha de japoneses? Eu sou neta de imigrantes japoneses, eu sou da 3ª geração, É ou como se terceira. falam, sansei. Você é sansei. Sou sansei. Então é neta. Sim, o eu seu sou avô, neta. O seu avô é japonês. Sim, ele veio para o Brasil na década de 20. Uhum. Já com o Takamaru, né? É Tamura. É Tamura. Não, o navio. Ah, o navio eu não sei. Não é o Kasatomaru, não. Só sei que não é o Kasatomaru, que é o primeiro navio. Ele não vem desse primeiro navio. É que tem outros navios também, só que esse foi o primeiro, né? Por isso que é o consagrado Kasatomaru. O teu avô, então, na década de 20. E isso aqui, na verdade, foi a década que começou, né? O grande núcleo de japoneses, né? A vir para o Brasil. Uhum. Só que começou em 1908. Só que 1908. Isso. Temos aí, então, estamos em 2017, os 90 anos, não é? Já está indo para os 110 110 anos. anos. Agora, como é você hoje, sendo neta de japoneses, qual é a lição que você traz para a juventude de hoje? Porque tanto os seus avós vieram meninos também lá. Vou perguntar a idade também. A sua idade qual é? Olha, 24 anos, fresquinho, que eu fiz aniversário ontem. Oh, parabéns para você, 24 Obrigada. anos. A maioria dos japoneses vieram com essa idade para o Brasil. Sim. 100 anos depois, a comunidade japonesa já está solidificada no Brasil. Acabaram-se os preconceitos? Acabaram, que bom, acabaram os preconceitos, né? Que hoje em dia é muito pelo contrário, as pessoas admiram a cultura japonesa, né? À toa que hoje aqui, por exemplo, em São José tem a Praça Tori,
Tem também o Jardim, né, do Oriente também, que querendo ou não foi o bairro que foi construído pelos japoneses na época da Kanebo. Jardim Oriente. Sim. E o parque tem uma fonte japonesa na Câmara Municipal. Sim, tem também, que é lindo demais. Agora, por falar em preconceito, o preconceito da comunidade japonesa, dos brasileiros com os japoneses, era muito há 90 anos atrás. Sim, tanto que, só para dar uma recapitulada na história, né, eu acredito que, acho que a maioria conhece um pouco da história da imigração japonesa, mas os japoneses, eles vieram pegar os trabalhos, entre aspas, né, porque era a escravidão, que eles trabalham mais de 12 horas por dia, embaixo de sol, para receber uma miséria, né, fora as outras questões também, que as japonesas, elas sofriam muito assédio com os patrões, né, das fazendas, dos cafezais, e esses trabalhos, né, colocando bem entre aspas, eram, na verdade, designados para os italianos, que primeiramente vieram os italianos. E depois os japoneses. Sim, só que aconteceu? O governo italiano não admitiu o trabalho oferecido pelo Brasil, porque eles olharam, poxa, o nosso povo está indo para o Brasil para trabalhar igual escravos. E eles não admitiram isso e pediram que esses italianos retornassem para ter um trabalho digno. Aí o que aconteceu? Paralelo a isso, o Japão estava sofrendo uma crise enorme por conta do Império Meiji, que mudou, que antes, até então, o Japão era um país feudal, foi para o capitalismo. Okay. Então, aconteceu uma crise absurda, então o governo fez uma parceria com o governo brasileiro para fazer essa parceria para os japoneses ocuparem a mão de obra. Isso, a mão de obra que era até então para os italianos. Que sensacional. Exato. Eu não tinha conhecimento dessa questão. Sim, isso é algo que é muito pouco falado. Eu estudei bastante, não só porque eu sou neta de imigrantes japoneses, inclusive, só para citar, eu fiz um documentário sobre a imigração japonesa daqui de São José dos Campos, que foi... E está onde esse documentário? Está no YouTube? Não está no YouTube, porque... Coloque, por favor. Eu tenho vontade de colocar, só que aí deu alguns problemas, que teve pessoal que queria usar a imagem do meu documentário, como, né, sem auditoria, mas o documentário está disponível no arquivo público da Cassane Ricardo. Inclusive, em 2016, teve um evento na biblioteca, consagrando como projeto público, porque a minha intuição era realmente isso, porque é algo que é muito pouco falado. Olha, então tá aí, na biblioteca pública? Sim, na biblioteca Cassane Ricardo está disponível, o arquivo público, aliás. Né? No arquivo público, isso. Lá na Fundação. Sim, na Fundação Cultural Cassane Ricardo, tem um projeto. Que nome que se deu a esse projeto? Imigração Japonesa em São José, quando tudo começou. Quando tudo começou? Quando tudo começou. Beatriz Tamura. Isso, Ana Beatriz. Meu nome completo é comprido pra caramba. É Ana Beatriz Joana Yuri Tamura. Só que eu resumo. Bom, mas perguntou da Ana Beatriz lá, todo mundo conhece. Vai saber. Sim, vai saber. O documentário, então, na Fundação Cultural, sim, no Arquivo Público. No Arquivo Público. Muito bem. Muito legal. Júlia, você é presidente do Partido dos Trabalhadores. No começo do programa, a gente colocou aí 45 milhões de brasileiros, são jovens entre 16 e 33 anos. Todos aptos a votar nessas eleições. Esse ano é o ano da mudança, é o ano da conscientização. A juventude brasileira, além de votar, vai se fazer representar no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas? Todo momento de crise, todo processo de crise, as pessoas tendem a querer mudança, né? E aí isso passa um pouco pela questão da juventude, isso passa por renovar os quadros políticos. É inegável que a gente está vivendo um processo de transição geracional da política. Então, a gente tem uma galera que está lá no Congresso, que está aí na política
antes de eu nascer, muito antes de eu nascer, e que não larga o osso de jeito nenhum. E esse processo está ganhando um esgotamento. Então, as pessoas estão pedindo ideias novas, gente que tenha uma nova visão, que dialogue com a nova dinâmica do país hoje, né? É claro que todo ano eleitoral é um ano de oportunidade de renovação. Esse, principalmente, porque a gente vai votar para deputado estadual, para deputado federal, para 2 candidatos ao Senado, a gente vai votar para presidente da República, para governo do Estado. Então, é uma renovação muito grande do quadro político, tanto do Executivo quanto do Legislativo. É um ano importantíssimo nesse processo. Ô Júlia, e você, com 28 anos, 29 anos, você é presidente do partido. E a representação, você é pré-candidata a deputada estadual ou a federal? Eu sou pré-candidata a deputada federal pelo PT, uma das candidatas mais jovens também, uma das únicas candidatas jovens e mulher do PT em todo o estado de São Paulo. Eu venho do movimento estudantil, meu primeiro momento de militância em 2009 foi como presidenta do Centro Acadêmico de Comunicação Social da Unital, onde eu me formei, mas a minha militância ela é muito forte dentro do movimento de mulheres, dos movimentos de igualdade de gênero, do movimento LGBT, onde a gente já teve uma atuação na Secretaria de Direitos Humanos junto com o Suplicy em São Paulo. Então, a gente tem feito uma luta muito grande para dar, de fato, a representatividade, né? Você falou um pouco da quantidade de jovens eleitores que tem, né? Mas jovens num âmbito geral, nós somos com menos de 35 anos, 58% da população. É a maioria. É a maioria, sem contar que mulheres também. Só que no parlamento, lá em Brasília, nós somos 7% o que de jovens. Que tem o Suplicy com a juventude? Por que é que os jovens gostam tanto do Suplicy? A juventude, ela está longe de morar na idade das pessoas, né? A juventude, ela mora muito mais num estado de espírito, na linha política, na forma como a pessoa atua. E o Suplicy é um dos caras mais jovens que eu conheço dentro do PT. Porque apesar da idade já ser um pouquinho mais avançada que a minha, ele ainda tem um poder, uma capacidade de dialogar. O que acontece muitas vezes com as pessoas que se consolidam na política, que ficam ali, é que elas se acham já tão estáveis nesse processo, que elas se acham importantes demais para dialogar com determinados setores da sociedade. A juventude é um deles. E é onde o Suplicy tem de sobra. Capacidade de diálogo. O Suplicy é um dos pré-candidatos ao Senado pelo PT. Então foi tirado no último encontro que nós tivemos, né? O Marinho será o nosso candidato ao governo do Estado. O Suplicy será o nosso candidato ao Senado e o Gilmar Tato também na segunda vaga. Então o Suplicy hoje ele traz com si não só essa capacidade de dialogar com jovens, mas com um setor que muitas vezes não quer sequer dialogar com o PT, mas enxerga no Suplicy um exemplo de conduta ética e moral na política. A gente vai para um breve intervalo, na volta a gente volta a falar dessa capacidade de regeneração do Partido dos Trabalhadores e com caras completamente diferentes, uma japonesa, um LGBT, uma jovem presidente do partido. O PT se regenerou nas pessoas. É lindo isso. A gente fala já no próximo bloco aqui do Clique Jornal, com o Ideon, com a Beatriz e também com a Júlia, presidente do PT. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Olha aí, vem do voto baratinho. Moça bonita não paga. Troca o voto por tijolo, bicicleta. Caiu o preço, doutor. Só na minha família é uma dúzia. Você acha isso estranho? Pois tem gente que negocia voto por qualquer favorzinho pessoal. Engana a si próprio e prejudica milhões de outros brasileiros, porque ajuda a eleger um candidato corrupto. Voto. Não troque, não venda, não negocie. Uma campanha do Ministério Público Federal pelo voto consciente. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não
Não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. De volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando que você pode manter contato conosco aqui no imprensa@sindct.org.br, imprensa@sindct.org.br. Tanto a jornalista Shirley Marciano quanto a jornalista Fernanda Soares estão lá para poder receber as informações ou prestar as informações que o senhor e que a senhora necessitar. Olha, programa de hoje, participação da Júlia Martim da Cruz. Ela é a mais jovem. Júlia, você é a mais jovem presidente mulher do PT ou tem mais? Felizmente não, né? Porque eu já estou beirando os 30, imagina se fosse. Então, nós temos mais algumas não muitas, né? Mas alguns quadros no Brasil. Há quem diga que eu peguei uma lista, não consegui checar. Teve gente que defende que eu sou a mais jovem, mas é que são muitos municípios e o PT está estruturado em muitos diretórios. Agora, né? Essa turma, a sua turma, vamos falar assim, de jovens, vocês são mais informados do que os seus pais. A juventude em si é mais informada do que os pais. Vocês trabalham, leva dinheiro para dentro de casa, contribui para o aumento da renda. A juventude está formando opinião, está influenciando no voto da família, Júlia? A gente vive uma geração que nunca teve tanto acesso à informação, né? A gente, qualquer coisa que a gente pensar agora, em 30 segundos a gente consegue descobrir a história, de onde vem, como vem, para onde vai. A questão é que informação, ter acesso à informação, nem sempre é ter acesso a uma informação de qualidade. A juventude brasileira hoje, ela enfrenta, desses desempregados que a gente falou no começo, ela é a maior parcela. Ela enfrenta um sistema de ensino extremamente precarizado, que cada vez mais está sendo atacado pelos governantes brasileiros. O Temer, de forma extremamente golpista, em mais uma das suas ações, aprovou um projeto de base comum curricular que é uma agressão ao sistema de ensino brasileiro. No estado de São Paulo, as escolas estaduais não dialogam em absolutamente nada com a juventude real desse estado. Então, apesar da gente ter acesso à informação, a nossa formação tradicional, ela tem vindo numa escala decrescente, né? Diferente do que foram nas gestões do PT, do que foi principalmente na gestão do Lula, onde a gente conseguiu ter acesso à universidade como nunca antes na história desse país. Agora a gente está com dificuldade de permanência. Poucos conseguem acessar e os que conseguem acessar não conseguem permanecer na universidade, porque quase que... Não consegue pagar. Não consegue verdade. pagar. Eu tenho uma filha na universidade, lá em Taubaté, fazendo odonto,
Só Deus sabe o que a gente passa para manter a menina na faculdade. Só Deus sabe. É muito difícil. E aí você agora tem imposto de renda, você tem que colocar tudo no nome do governo, né? Desde filho de 8 anos, o carro, tudo, tem que declarar tudo. Quer dizer, o governo tem total domínio sobre a situação do povo brasileiro. Agora, eles não fazem nada porque não quer, porque eles vê lá o quanto eu ganho. Poderiam me ajudar, poderiam ajudar os milhares de pais igual a mim, e principalmente a juventude. Exatamente, até porque ainda você consegue, com muito esforço, manter sua filha na universidade, mas o sistema de ensino superior hoje no Brasil, ele de imediato exclui a população que está na periferia, a população que está na favela, ele de imediato exclui a maior parte da população brasileira que é pobre. Agora, por falar em exclusão, o IDEON, no Brasil, um LGBT é assassinado a cada 26 horas. Isso causa uma indignação incrível. Como é viver esse momento de alma nesse país atual? A cada 26 horas, uma pessoa LGBT é assassinada. Como é que você dorme? Como é que você acorda? O que é que você sonha? É muito complicado a gente ter esses números em mãos e é ver. Cruel isso, não é? É muito difícil, principalmente para nós que estamos à frente do movimento, é muito ruim ver esses números e ver que o governo ele pouco faz para mudar essa realidade. E a gente trabalhar cada vez mais em cima disso para tentar mudar esse cenário e brigar com a onda que só vem em cima da gente e a gente bater e morrer na praia. Então, o intuito mesmo de nós estarmos à frente, de nós batermos de frente com o governo, de bater de frente com os políticos que já estão lá há muito tempo, é tentar mudar essa realidade. Eu queria citar um exemplo, sem citar nomes, mas quando, eu sempre falo isso, eles falam que nós somos a minoria, que as mulheres, que os LGBTs, que os negros, que os japoneses são as minorias. Mas hoje nós já não somos mais as minorias, porque nós já incomodamos demais a classe conservadora, que eles já estão trabalhando para tentar regredir as nossas conquistas. Então a gente já não é mais minoria, porque a minoria, ela fica lá esquecida, longe, e nós já estamos num patamar muito diferente. Então, eu queria citar aqui uma coisa bem rápida, e queria abrir também para que a Júlia e a Ana pudessem comentar um pouco a respeito dessa eleição de outubro, que as pessoas tentassem refletir um pouco a respeito dessas eleições no quesito candidato a presidente. Como é que as pessoas estão pensando e por que estão pensando em colocar um pré-candidato, que já se declarou pré-candidato, que não tem abertura nenhuma com o setor LGBT, que não tem abertura nenhuma com o setor das mulheres, os negros, que já se declarou homofóbico, que já citou frases a respeito de estupro, que uma mulher, por ser... foi a frase, por ser feia não merecia ser estuprada. E eu não preciso aqui citar nomes, todo mundo já sabe. Na verdade, esse pessoal que apoia esse candidato é pessoal revoltado que não tem esse conhecimento da história. Paulo, as pessoas que se identificam com essas ações. Então a gente precisa pensar um pouco mais em realmente ver que a partir de 2019, se uma pessoa dessa chega ao cargo, como é que vai ser o Brasil dali para frente, que não tem abertura, que não vai sentar numa mesa redonda e não vai ter espaço para as mulheres, para os negros? Você acredita que no judiciário, apesar de termos conseguido, por exemplo, a vitória da união estável, a homoafetiva, no caso, é preciso saber que esse é um instrumento burguês?
Olha, Paulo, eu acho que, na verdade, eu creio que quando foi a busca dessa conquista, que nós batemos e fomos protestar e fomos para cima, eu creio que se não fosse a nossa luta, se nós não tivéssemos ido para as ruas, se os órgãos competentes, se as secretarias, as coordenadorias, se os movimentos LGBTs não tivessem ido para cima, nós não teríamos alcançado nem isso. É por isso que quando eu digo a gente alcançou muito pouco, é porque tem muito mais para vir. Há pouco nós conquistamos agora o direito de travestis, de transexuais, de usar o nome social em títulos de eleitor, na sua identidade, no seu RG. Isso é uma conquista extraordinária, porém é pouco. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Cláudio Nascimento, que foi o superintendente de direitos individuais, coletivos e difusos do programa Rio Sem Homofobia. O primeiro homem homossexual a conseguir o direito a casar no civil, lá no Rio de Janeiro. Então, esse homem, ele é um homem que brigou muito pelas conquistas, e hoje, infelizmente, por causa de todo esse golpe que nós sofremos, nós estamos regredindo, nós estamos parando, porque não estamos conseguindo, por causa do governo golpista que está aí. Cada vez mais. Exatamente. Aqui no CTA nós temos um militar que está usando o nome social, inclusive com a vestimenta, com roupas femininas e tudo, dentro de um regime militar. Conseguiu esse destaque. Olha, nós vamos, Beatriz, tem pergunta para você, tem para a Júlia, tem para o Ideon também, só que nós temos agora só 15 minutos para o próximo bloco. A gente vai falar sobre, sem dúvida nenhuma, sobre as impressões e as concepções que se faz necessário enxergar, Júlia, no próximo bloco, como é que a gente vai se fazer representar no nosso sistema político. A gente fala sobre isso? Combinado. Um breve intervalo e a gente volta já para o último bloco de hoje com a jornalista Ana Beatriz, o Ideon, jornalista também, e a Júlia. A Júlia, ela é pré-candidata a deputada federal, uma das mais jovens do estado de São Paulo, mulher, e também ela é a presidente do PT aqui na cidade de Taubaté. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. E se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Muito bem, de volta no Clique Jornal, o último bloco de hoje. Primeiramente com a Júlia Martins da Cruz. É jornalista formada na Unital, em Taubaté? Sim, estudei na Unital, me formei na Unital. Eu queria aproveitar o espaço, então, já que estamos aqui, para convidar o pessoal que está assistindo pelo Facebook, que está ouvindo a gente, para curtir a gente também lá nas redes sociais, porque a gente pode continuar esse papo, podem conhecer mais coisas, né? No Instagram, é só colocar o @eujuliamartim, o meu Martim pode é com falar N. com esse pessoal que está ali. Vamos lá, nas redes sociais. Olha lá o merchan de rede social agora, né? No Instagram é Julia Martim, o Martim é com N de navio no final, então não tem muito erro. No Twitter também, Julia Martim, e no Facebook, www.facebook.com/eujuliamartim, não tem erro. Temos um site, www.juliamartim.com.br, onde quem quiser pode se cadastrar para receber as novidades, as notícias, os vídeos, tudo que a gente está produzindo. Pelo site. Pelo site. E no facebook.com/... Julia Martim. Porque se colocar só o Julia Martim, pode encontrar um perfil pessoal que já está explodido, não tem mais como adicionar ninguém. Nós temos uma página. Então, a página, se a pessoa digitar Julia Martim, ela encontra. E quando é que você faz a live com a rapaziada? Eu tenho um momento lá no Facebook, olha, estou aqui conversando com vocês e tal. A gente entra o tempo todo em vários momentos do dia, né? Então, esses dias a gente estava em São Paulo, quando teve aquela opressão policial com professores e funcionários e servidores públicos da capital em frente à Câmara Municipal, onde eles se manifestavam para barrar a reforma da Previdência que o Dória, que agora quer ser governador do estado, tentava passar na capital. E nós fizemos ao vivo de lá e alcançamos mais de 3.000 compartilhamentos em pouquíssimo tempo. Maravilha. Então, é uma página que tem muito conteúdo. No facebook.com/Julia Martim. Agora, por falar do prefeito da capital, ele teve mais de 3 milhões de votos. E aí, simplesmente, ele dispensou aqueles votos e ele não quer mais ser prefeito e agora quer ser governador do estado. Da mesma forma com o governador, que teve 11 milhões de votos, o governador do estado, mais de 11 milhões de votos, dispensou os 11 e quer ser presidente da República. Como você, como política e pré-candidata a deputada federal, como você vê esse desprezo pelos votos e a ganância de poder? É importante esse assunto, porque a gente está num estado de São Paulo que concentra muita riqueza, boa parte da representatividade política que está em Brasília vem do estado de São Paulo, proporcionalmente, mas em números absolutos estão aqui. E a gente está falando muito do Lula, muito de presidência da República, e poucos são os nossos debates sobre como será a votação para governador do estado. E as pessoas não fazem ideia de quão rico é o estado de São Paulo e qual é a importância de um cargo como esse para a saúde pública, para a educação, para o transporte metropolitano. Então é fundamental que a população preste atenção nos candidatos que estão aí colocados. Quando você se coloca, né, como o Dória fez, apresenta um projeto falso, mentiroso, enganador, e é eleito na capital com esse projeto, em cima de um discurso de ódio, em cima de um discurso apolítico, que é muito mais emburrecedor do que qualquer outra coisa que a gente possa encontrar. Quando um cara desse apresenta um projeto, é eleito e larga esse projeto no meio do caminho, porque quer um projeto muito maior, eu acho que a população já, antes de mais nada, tem muito claro de qual é o nível de comprometimento, né, nesse assunto. O governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, que não se difere muito daquele outro que vocês estavam citando agora há pouco, porque talvez ele tenha um discurso um pouco mais moderado, mas a prática é a mesma. É a mesma. Desce a porrada na turma que decidir se manifestar, vamos precarizar todos os atendimentos de violência contra a mulher no estado de São Paulo, vamos privatizar o SUS. Então ele tem uma política muito semelhante, num discurso mais maquiado, mas é igualmente perigoso para esse país. Então é importantíssimo a gente abrir bem os olhos. Jornalista Ana Beatriz, você, pela fala da Júlia, que é a presidente do PT, você acha que a gente tem que enxergar o que realmente nos representa nesse novo sistema político? Com certeza, né? Até porque é isso que eu ia citar também para você sobre o documentário que eu assisti em São Paulo.
que se chama, inclusive acredito que tem no YouTube, no site de vídeo, que se chama Silêncio Rompido, 16 Nikkeis. Vamos lá de novo, como é que é o nome? Silêncio Rompido, 16 Nikkeis. Que falam sobre a questão da ditadura, né? Os Nikkeis que foram presos na época da repressão. Argentina. Isso, na Argentina. E foi um evento muito bacana, que também, querendo ou não, inclusive compareceu um jornalista que eu admiro bastante, o Jorge Okubaro, que foi ex-preso político. Ele não gosta muito de falar sobre a história dele, mas nesse dia em especial ele falou. E, eu vou falar uma coisa para você, foi muito emocionante, porque querendo ou não, teve pessoal que teve realmente familiares, né, da colônia japonesa que foram mortos, o pessoal chorou. Eu fiquei muito emocionada. E abriu os olhos das pessoas, assim, na questão que hoje, querendo ou não, como o Ítalo falou, que os jovens hoje em dia estão apoiando o candidato que quer reprimir as minorias que já não são mais minorias. E puxa, não tem palavras para descrever isso, esse documentário. Só falo para vocês, assistam que vale a pena. Vamos repetir então? Silêncio Rompido, 16 Nikkeis. Silêncio Rompido, 16 Nikkeis, dos japoneses que foram perseguidos da ditadura militar na Argentina. Isso. Muito bem. Agora, eu gostaria que você falasse do seu documentário que está aqui na Fundação Cultural. Qual é o nome? Imigração em São José, quando tudo começou. Imigração em São José, quando tudo começou. Então você tem um mapa do primeiro habitante japonês aqui em São José e no Vale do Paraíba? É em São José dos Campos. Só em São José. Isso. Ótima leitura. Júlia, está chegando as eleições. O Partido dos Trabalhadores, a gente notou que pela juventude ele está caminhando sozinho. Você está levando por si, não sozinho. Você está levando o PT, o Ideon, a Ana Beatriz. Realmente é o partido do povo brasileiro, o Partido dos Trabalhadores, apesar de muitos erros, muitas falhas também? O PT tem uma capacidade impressionante de se reinventar. A gente passou por um período longo enquanto governo, um período onde a gente tinha uma representatividade parlamentar muito importante, chegamos a ser as principais bancadas em vários estados desse país, mas a gente também entendeu que existe uma necessidade de dialogar mais com algumas pautas que antes nós dialogávamos com mais empenho. Quando a gente decidiu lançar esse projeto de pré-candidatura, jovem, mulher, que dialoga com o perfil, as pessoas perguntaram quais são as pautas, quais são as bandeiras, né? E muitos se surpreenderam quando eu disse que uma das mais importantes é, por exemplo, a reforma agrária popular. Porque as pessoas falaram, nossa, mas espera, calma. E quando, né, não é uma coisa tão antiga, a gente está acostumado a ver os caras mais velhos e tal, a juventude não pega a reforma agrária como sendo uma das pautas principais da estrutura nacional brasileira, do combate às desigualdades, né? Então, essa é uma das pautas, mas a gente briga muito na questão do reconhecimento dos direitos humanos mais básicos, um pouco do que o Ítalo falava, da gente conseguir ter acesso a direitos de cidadania que nem deveriam necessitar de tanta luta, deveriam ser automaticamente dados a todos os cidadãos e as cidadãs. Mas, por exemplo, ao genocídio negro também. Agora, pela sua fala, a gente nota que tem um novo modelo de comunicação que está passando pela juventude, a juventude de esquerda. Vamos combinar, né? Tá todo mundo de saco cheio daquele político tradicional que representa nada e absolutamente ninguém e que está seguindo rumo ao seu próprio umbigo para conseguir alcançar um espaço de poder e representar um lugar, os empresários, os ruralistas, as pessoas viram que esse sistema faliu, que ou a gente repensa a nossa forma de votar, ou a gente vai continuar indo para esse processo onde nós não estamos representados nesse projeto político nacional. Ideon, você falou algo ali, ficou meio inaudível, mas eu te faço uma pergunta em cima do que você falou. É a luta política de cara nova? É assim que vocês estão vendo? Com certeza, com garra, com energia, com vontade de fazer, com novas ideias, novos caminhos a traçar.
A Júlia é uma pessoa que está com gás, com energia para ir buscar, vamos fazer, vamos sentar, vamos conversar, vamos à comunidade, ouvir pessoas que não têm voz, que não sabem o que é participar de uma sessão plenária, que nunca foi a um auditório de uma Câmara Municipal, por exemplo, onde a vida de uma cidade é traçada. Então vamos dar oportunidades às pessoas que estão chegando, não agora, mas que estão chegando para fazer a diferença, para mudar e para trazer o novo, para fazer o novo e trazer propostas que atendam a todos os níveis de sociedade. Muito bem. Ô, Júlia, agora, e o detalhe do jovem que quer participar, no caso do Dion, da Ana Beatriz, o seu também, mas o jovem quer participar da luta, mas ele rejeita o partido político. Como é essa tratativa com essa juventude? Existem tantas formas de se organizar em torno de causas, em torno de lutas sociais, que o partido político e a representação política e eleitoral é só mais uma. É uma com muita importância, porque é quem tem acesso a uma caneta importante que direciona recurso, direciona as leis, direciona a política pública, mas é uma ferramenta. Uma coisa nova, você citou 2013, né? Uma coisa que surgiu de 2013 para cá é a formação de coletivos temáticos. Então a gente tem aqui no Vale do Paraíba, por exemplo, o coletivo Nandi, das mulheres, começou como um coletivo de mulheres negras, hoje em dia dialoga com vários perfis de mulheres e que fala muito, discute muito sobre o combate à violência contra a mulher. As meninas que se organizam nesse coletivo, elas não são filiadas a nenhum partido político, não ignoram a importância da organização partidária, dialogam com os partidos, mas elas decidiram se organizar enquanto movimento popular. O próprio MST, por exemplo, é um movimento que se organiza enquanto movimento popular e não é partidarizado, MTST, entre tantos outros movimentos que a gente poderia citar. Bom, ponto final, vou fazer o Ideon até levantou o microfone e eu vou permanecer esse microfone para me despedir e eu prometo a vocês, eu gostaria que você voltasse aqui para falar de política, falar de juventude, desse repúdio da juventude contra a politicagem, que eu acho que a sua presença no partido é isso, é um repúdio à politicagem. Tenho certeza que vai ser diferente. E o Ideon, que a gente venha falar um programa todo sobre o movimento LGBT e da mesma forma a Ana Beatriz, ambos são jornalistas, para falar sobre a imigração japonesa. Estou à disposição. Já está combinado, então. Combinado, é só chamar. Bacana. Então, deixa eu me despedir de você. Muito obrigado pela sua presença hoje. Eu que agradeço. Como jornalista, acompanhando a presidente do PT de Taubaté. Ideon, da mesma forma, muito obrigado pela presença hoje, acompanhando a Júlia, a presidente do PT de Taubaté. Com certeza foi muito bom, muito obrigado pelo espaço. Acabou que não foi muito combinado, né, Júlia? Mas acabou dando certo, como sempre dá certo. E só um adendo muito rápido no que ela falou, não busquem siglas partidárias, busquem a identificação das propostas, das atividades, que com certeza, exatamente, que com certeza a gente vai conseguir se entender. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Júlia Martim da Cruz, jornalista, menina ainda, não é? 20 e poucos anos, e presidente do PT da cidade de Taubaté. Que cargo honroso para você, imagino, presidir uma agremiação tão respeitada como o Partido dos Trabalhadores. É um imenso desafio num momento de golpe político, num momento de ataque à democracia, ter a oportunidade de presidir um diretório como o de Taubaté, que não é pequeno, não tem um pequeno peso político, muito pelo contrário, e eu fico honrada de poder ser mulher e jovem diante desse espaço e fazer a luta de uma forma diferente. Muito obrigado, Júlia, pela presença. Entrevistados de hoje, essa aí que vos falou, Júlia Martim da Cruz, presidente do PT de Taubaté, acompanhado aqui da jornalista Ana Beatriz Tamura e também do jornalista e militante do PT e LGBT aqui de São José dos Campos, o Ideon Ítalo de Carvalho. Meus amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. Grato a todos pela companhia, audiência e amizade de cada um de vocês. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editoria de argumentos das duas jornalistas, a Xene Marciano
e também a jornalista Fernanda Soares. O diretor de comunicação é o matemático Acioli de Olivo. A presidência do engenheiro Ivanil Elisiário. Eu gostaria que se desse só uma viradinha para cá. Tchau, Brasil. Agora volta para lá e até lá. Tchau. Tchau, Brasil. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.